O meu nome é Renato, eu sou pessoa com deficiência visual, sou um homem de meia idade, de pele morena ou parda, né, como prefiram. Sou careca, tenho cabelo raspado, estou usando um fone de ouvido grande aqui hoje, né, um fone de arco nas 2 orelhas. E tenho uma parede aqui de fundo, uma parede lisa, e estou com uma camisa polo, tá? Sempre pedir para vocês, por favor, deixar os microfones fechados, tá? Para a gente não ter tanto ruído. A gente hoje também tem aqui o nosso intérprete de Libras, que é o Niro. Niro, caso alguém precise, basta encontrar intérprete de Libras e fixar aí na sua tela, tá bom? A gente tem também o Fabrício, que está dando um apoio para a gente aqui com as legendas, né? O João, do Oportunidades Especiais, que está dando um apoio aqui na nossa técnica, né? E hoje a gente tem uma empresa muito legal aqui, que vem com várias informações bacanas, né, para a gente compartilhar, para a gente saber, para a gente entender, né, de fato, qual é o momento, mas eu já posso adiantar que muita coisa boa vem por aí, né? Então, o nosso evento passa voando e, só repetindo aqui rapidamente, né, para quem acabou de entrar, meu nome é Renato, sou pessoa com deficiência visual, sou um homem de meia idade, de pele morena ou parda, estou usando um fone de ouvido e estou com uma camiseta polo e tem uma parede lisa aqui ao fundo, tá bom? A gente tem o Niro, que é o nosso intérprete de Libras. Quem precisar, basta buscar aí, encontrar intérprete de Libras e fixar na sua tela, tá bom? A gente tem também o Fabrício, que está dando um apoio aqui com as legendas, a gente tem o João, que está na nossa parte técnica, né? Peço também para vocês mandarem as suas perguntas pelo chat, o pessoal da equipe vai respondendo, tá? E peço também para vocês, sugiro, né, para vocês prestarem bastante atenção no conteúdo hoje, porque vem muita coisa bacana por aí. Bom, então, sem demorar mais, né, queria chamar a Aline. Você consegue me ouvir bem? Tá com o meu áudio tá bom para você? Como é que tá aí o vídeo? Boa tarde. Boa tarde, Renato. Te ouço, te vejo bem. Muito Hum, obrigada pela introdução. Queria começar agradecendo a participação de todo mundo que já está aqui com a gente. E fazer uma audiodescrição para quem não está podendo me ver no momento, né? Meu nome é Aline Alonso. Eu sou uma mulher branca, de cabelo castanhos, com um pouco de luzes. Estou de óculos e de blusa branca. Atrás de mim tem um fundo padrão da TIM, que é todo azul, com a logo da TIM. Vocês vão perceber que toda a equipe da TIM vai estar usando esse mesmo padrão de fundo. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho desse universo TIM. Tenho certeza que é uma marca conhecida de todo mundo, né? De maneiras diferentes, experiências diferentes, todo mundo conhece um pouco da TIM, mas acho que a experiência que a gente vai trazer para vocês, né? A visão de TIM que a gente vai compartilhar com vocês hoje, ela é um pouco diferente, né? É o olhar de quem está de dentro da empresa, né? Então, imagino que vocês saibam que a TIM é uma empresa de telecomunicações. É, Quando eu cheguei na TIM, era, era um pouco mais que isso que eu sabia, não sabia muito mais. Eu estou aqui há 2 anos, trabalho em recursos humanos há bastante tempo, mas nunca tinha trabalhado numa empresa de telecomunicações. E cheguei aqui sabendo um pouco mais do que isso, né? E mergulhei nesse universo e venho dividir com vocês hoje tudo que a gente já sabe, o que eu aprendi até hoje e o que a gente está construindo junto, e veio convidar vocês para conhecer. É um Hoje a trabalho. TIM... Eu Oi? imagino, né, eu imagino que não deva ser fácil, né, trazer tanto conteúdo, porque realmente é uma empresa grande, muita coisa acontecendo sempre ao mesmo tempo, né, Aline? Então, acho Sim. que para a gente esquentar aqui o nosso bate-papo, né, nossa conversa, o que que você acha se você puder falar um pouquinho da sua chegada na TIM, né, sua trajetória, né? Você já falou aí que você é da área de RH, né? Tem Isso. experiência nessa área, né? E queria que você chegasse um pouquinho para a gente, contasse como que você chegou na TIM e aí esse processo nesses últimos 2 anos.
Legal. E aí, né, apresenta para a gente um pouquinho desse processo de inclusão profissional, da maneira que você se sentir aí à vontade. Vai no seu tempo, tá bom? E traga o que você achar, o que você separou para nós hoje. Joia. Então, Renato, eu cheguei na TIM, eu tinha experiências em algumas áreas de recursos humanos. Quem conhece a área de RH sabe que tem alguns subsistemas, eu já tinha passado por alguns subsistemas e já tinha. Eu acho que o áudio dela cortou, acho que ela caiu, né, Aline? Consegue me ouvir, Aline? Acho que você caiu ou o seu áudio cortou. Eu acho que ela caiu, então vamos aguardar um minuto, porque aí ela já retorna com a gente, né? Além da Aline, né, só para vocês saberem, pessoal, a gente tem hoje aqui também na equipe, né, a Paloma, a gente tem também a Adriana, né, a gente tem também Luana, tem também Daniel, né, então cada um desses profissionais, cada uma dessas profissionais vão trazer daqui a pouco, né, para a gente, informações importantes nesse processo, né, de inclusão, porque hoje a gente sabe que toda empresa, que é o caso da TIM, que escolhe fazer um processo de recrutamento e seleção sério, bacana, legal, né? A gente não constrói isso da noite para o dia, então é um processo. Então, o que a Aline vai trazer para a gente aí é um pouquinho do que eles têm feito, das práticas e das ações, né? Para a gente entender aí essa inclusão. Tá, que a Aline voltou. Uhum. Oi, Renato, eu caí. Oi. Imagina, mas você caiu bem no começo, estava começando a falar da sua chegada. Desculpa, e eu fiquei falando aqui. Imagina, não tem Mas problema. vamos lá. Então, eu cheguei aqui há 2 anos com o desafio de integrar a equipe de recrutamento e seleção. Eu já tinha passado por alguns subsistemas de RH e algumas vezes já tinha vivenciado projetos de recrutamento e seleção, mas aqui na TIM eu tive um desafio muito particular, que foi fazer essa interface da área de recrutamento e seleção com os projetos de diversidade, né? A gente tem uma gerência que o Felipe, que está aqui no nosso time, hoje vai falar dessa gerência de diversidade e inclusão. E a gente tem alguns projetos bem importantes na empresa de diversidade e inclusão que fazem interface direta com a área de seleção. Então, eu vim ser ponto focal desses projetos e foi um desafio enorme, né? Alguns pilares de diversidade eram absolutamente novos para mim. Inclusão de pessoas com deficiência não era uma novidade completa, mas o peso que eu encontrei aqui na TIM, né, a força, a energia que se coloca nesses projetos aqui na TIM, eu de fato ainda não tinha encontrado. Então, a gente abraçou isso com muita responsabilidade, é um desafio gigante, mas também é uma oportunidade de aprendizado e de crescimento diário, né? Então, esses últimos 2 anos a gente veio desenvolvendo esses trabalhos, aprendendo o tempo todo e, aos poucos, conquistando grandes resultados. É o que eu estava dizendo, né, porque todas as empresas que fazem esse processo, de uma maneira séria, né, de uma maneira que de verdade as pessoas com deficiências sejam incluídas e que as coisas aconteçam, né, não é da noite para o dia, né, existe um processo, vários profissionais envolvidos, né, equipes envolvidas, a participação das próprias pessoas com deficiência nesse processo, né. Então a gente sabe que a TIM vem fazendo isso com seriedade, né, até mesmo aqui, hoje, quantos profissionais de vocês estão aqui com a gente, né, cada um para falar de uma competência, de uma área, de um setor, de uma atividade, né, porque de fato é um trabalho construído juntos, né, é uma cultura inclusiva, né, então acho que isso é muito legal, né, Aline? Renato, e na verdade a TIM ela tem uma forma de entender o colaborador muito importante. Valoriza bastante o colaborador, a gente tem programas não só olhando para pessoas com deficiência, mas de uma forma global, a gente tenta entender o colaborador e valorizar ele na sua integralidade, né? Então, a gente teve recentemente, pelo segundo ano consecutivo, a gente teve o selo de melhores empresas para se trabalhar
A gente tem sido reconhecido no mercado como uma empresa que tem esse olhar, e o trabalho que a gente faz com inclusão e diversidade, ele contribui muito para isso, né? Então, não só o trabalho com foco em diversidade, mas o olhar que a gente tem para os colaboradores como um todo, eu acho que acaba sendo um diferencial da TIM, e acho que é isso que eu queria dividir um pouquinho com vocês hoje. A gente tem cerca de 10 mil colaboradores em todo o Brasil, então são suas especificidades, suas regionalidades, né? A gente tem de diferentes níveis profissionais em todo, né, todo o território nacional, e a gente está sempre tentando olhar com um olhar atento, uma escuta atenta para as necessidades de todo mundo. Então, acho que isso engrandece muito a TIM enquanto empresa. E em relação, né, aos processos do que a gente chama hoje, né, do pilar da pessoa com deficiência, porque a gente sabe que, como você muito bem colocou agora, né, tem outros pilares também. Então, a TIM não trabalha só nessa área, só nesse pilar de inclusão, né, tem os outros também. Mas olhando um pouco para esse processo da inclusão da pessoa com deficiência, em relação à contratação, em relação às áreas, às vagas, às oportunidades, né? O que que você assim traria para a gente hoje, para a gente começar a falar um pouquinho sobre o processo de inclusão de uma maneira efetiva, assim, né? O Legal. que áreas aí que você tem, que você traz para a gente? Legal, Renato. Olha, a gente procura fazer um projeto de inclusão genuína. A gente está muito longe de estar no ponto ideal, né? A gente vive uma jornada aí, mas sabemos que estamos à frente, né, de muita gente. O projeto genuíno, ele não é um caminho de uma direção só, né? Ele ataca por muitas frentes, né? E a gente não procura ter uma vaga específica, um programa único para absorver as pessoas com deficiência. E aí eu vou pedir ajuda da Luana, que ela vai falar um pouquinho do encarreiramento, né? De como é o cenário de carreira para pessoas com deficiência, não só para pessoas com deficiência, né? O projeto de carreira que existe dentro da TIM, aonde as pessoas com deficiência estão inseridas, que essa é a ideia, né? A gente entende que a inclusão é isso. A gente tem um projeto de carreira onde as pessoas com deficiência estão inseridas. E aí eu vou pedir para a Luana falar um pouquinho sobre isso. Sim, Aline, obrigada. Eu vou começar aqui, gente, me apresentando também. Eu sou uma pessoa branca, de cabelo liso, olhos escuros, não uso óculos, estou com uma blusa bege de gola alta. E vim aqui falar sobre oportunidade de encarreiramento dentro da TIM. Assim como a Aline estava contando um pouco mais aí da nossa empresa, né? A gente vem evoluindo bastante nos processos de contratação de pessoas com deficiência, na busca genuína, como ela trouxe ali, de inclusão e diversidade. Aqui, a gente diz que vocês são protagonistas dessa história, né? Porque todas as nossas vagas, elas são abertas para pessoas com deficiência. A gente tem diversas oportunidades em diversos níveis hierárquicos que desde um profissional que possa entrar numa vaga operacional e até mesmo ali crescendo aqui internamente até um cargo de gestão. E aí eu vou pedir para a Paloma para ela falar um pouquinho para vocês como foi a experiência dela, porque ela hoje ela é uma pessoa com deficiência e ela está à frente aí da nossa equipe de Talent Acquisition, e ela queria trazer como foi ela participar do processo seletivo, né, se inscrever na vaga e a experiência que ela teve aqui na TIM. Paloma, você consegue falar com a gente? Sim, estão me ouvindo? Sim. Bom, pessoal, muito prazer fazendo a minha autodescrição. Eu sou uma mulher preta, alta. Como a Luana falou, eu tenho uma deficiência física, tenho os cabelos longos de trança, uso óculos, uma blusa branca
Eu estou na TIM há pouco mais de um ano, na área de recursos humanos, fazendo recrutamento e seleção das vagas de loja e call center, mas venho trabalhando com RH já há alguns anos, tá? Como falei, eu tenho uma deficiência, então para mim é muito prazeroso atuar nessa frente, recrutar pessoas com deficiência e ter essa visão do olhar do recursos humanos da companhia, mas também enquanto candidato, porque eu acho que, enquanto seres humanos, a gente é eterno candidato, o tempo todo a gente precisa estar com essa visão, com esse olhar empático de estar no lugar do candidato e viver essa experiência. Hoje, a gente vai falar das vagas agora, Luana? Já pode entrar? Nas vagas de loja, call center? Pode, só iria Tá. falar, Paloma, sobre o programa, né? 5 estrelas, que complementando aí o que a Paloma falou sobre a questão das oportunidades internas que a gente trouxe aqui para vocês, né? Algumas vagas, não somente operacionais, como vagas também profissionais. E falando um pouquinho sobre esse encarreiramento das vagas operacionais, a gente tem hoje o programa 5 estrelas. Ele é dedicado para o público de lojas e call center, e ele funciona da seguinte forma: são definidos alguns grupos, né, de metas. Uma vez essa meta batida, o colaborador ele ganha 1 estrela. E a cada 5 estrelas, o colaborador ele sobe o step na carreira. Isso acontece de forma automática, sem intervenção do gestor. E como eu falei anteriormente, né, você é o nosso protagonista. Então, a carreira ela fica muito na mão realmente do colaborador. O quanto ele se engaja, o quanto ele se entrega e o quanto ele corresponde aí na empresa, né? Aí, Paloma, pode Isso. entrar aí nas vagas, falando um pouquinho das nossas oportunidades. Obrigada. Isso. Como eu falei, eu fico muito à frente das vagas de loja e call center, e aí eu vou começar falando das vagas de call center, onde a gente tem alguns pré-requisitos, né? Um deles, obviamente, é o ensino médio completo, não precisa necessariamente ter experiência com atendimento, mas precisa ter aí a aptidão, né, para atuar com esse perfil de atendimento. Hoje a gente está trabalhando com um salário que está na faixa de R$ 1.300 para essa posição, para esse consultor, mais os benefícios da TIM, que a TIM oferece. E a gente considera que são benefícios aí, se a gente for comparar com o mercado, bem robustos, assim, bem significativo, tá? Para as vagas de loja, consultor de vendas, essa pessoa precisa ter experiência em vendas. E aí pode ser uma venda direta, pode ser uma venda, a gente até brinca às vezes, né, porta a porta, não precisa ser uma venda registrada, porque eu acho que um bom vendedor, ele não necessariamente precisa trabalhar atrás de um balcão, né? Também precisa ter ensino médio completo, e para essa vaga a gente está trabalhando com salário, um inicial de faixa que está em torno de R$ 1.900. Tá? Então, ambas as posições elas precisam de nível médio, e, de novo, com relação à experiência, tudo é avaliado, tá? Às vezes aquilo que vocês consideram como irrelevante, eu nunca trabalhei de carteira assinada, eu só vendia Natura, eu nunca. É uma experiência, isso para a gente conta. Então, é muito importante estar atento aí à nossa página de carreira, se inscrever nas nossas vagas, até para a gente poder te conhecer, alinhar as expectativas e seguir aí um processo seletivo com a gente. Muito bacana, eu adorei, eu não tinha escutado ainda uma empresa, não que eu lembre, comentar, né, desse processo de graduação, assim, meio que automático, né. Então você tem tanto tempo, você alcança a meta, você alcança as suas estrelas, e aí você consegue subir um degrau, né, nesse processo e tudo mais, né. É um reconhecimento diretamente ligado, né, ao envolvimento, à produção, ao processo. Obviamente não é simples, não deve ser fácil, né,
mas o trabalho é isso mesmo, e a gente sabe que as pessoas com deficiência, como todo mundo na empresa, né, Paloma, as pessoas precisam respeitar a hierarquia, precisam ter o perfil profissional que a empresa espera de todos os colaboradores e colaboradoras, e da pessoa com deficiência isso não é diferente, né. Então, o trabalho, ele de fato nunca é fácil, né, a gente sempre tem que se entregar muito, que se dedicar bastante, se a gente de verdade, né, sonha aí com um crescimento profissional, né. Mas muito bacana isso, Paloma, não tinha escutado ainda uma graduação, assim, a meio que automática, muito legal. Legal. Renato, agora a Pois não. Adriana vai trazer um pouquinho das nossas oportunidades profissionais, tá? Uhum. Oi, Oi, Adriana, fica à gente. vontade, boa tarde, bem-vinda. Obrigada, Hum. Renato. Boa tarde, pessoal. Fazendo minha audiodescrição, sou uma mulher preta, retinta, tenho cabelos cacheados, então estou aqui com fundo institucional, com a logo da TIM, em azul e vermelho e branco. Sou recrutadora aqui do time, faço parte da TIM há perto dos 2 anos, eu diria. Eu estou trabalhando dentro da estrutura onde estão as posições, né, comerciais, tanto administrativas quanto força de vendas. Então, só não atendo o nicho ali de lojas, mas falando de força de vendas externa. Trabalhamos as posições a nível Brasil, então até as vagas que eu selecionei para apresentar aqui para vocês, falando de São Paulo, falando de Curitiba, mas como recrutadora eu sempre deixo o convite aos meus candidatos de estarem atentos à nossa página de carreiras, o nosso LinkedIn, a gente está sempre expondo as nossas oportunidades, né? E quando a gente fala de inclusão, né, em todos os pilares, não porque somente é a vaga dedicada à pessoa com deficiência, mas a gente sempre está com um olhar mesmo de transformação social em outras posições. Então, eu sempre deixo esse convite, né, até mesmo como uma ponte, né, como recrutadora, e em outras posições, eu sempre deixo o convite aqui para ficar a nossa conexão nas redes, né, também, principalmente o LinkedIn. E quero falar para vocês, né, estou trabalhando hoje 2 posições, vou começar falando com uma que tem um perfil de atendimento, é um consultor de atendimento especializado. Qual é a diferença, né? É um atendimento técnico. Esse consultor, ele tem o desafio ali de atender a demandas dos nossos clientes corporativos, né, as grandes empresas que têm ali o nosso serviço contratado, e de âmbito nacional, né, então grandes clientes corporativos, através de ligação, um atendimento mais receptivo, onde a gente vai fazer esse atendimento e também escalonar para a solução daquela demanda ali que o cliente trouxe. Então, como requisito, né, a gente fala que ter tido experiência com um atendimento técnico vai facilitar no recebimento da demanda, para pensar ali o escalonamento correto, né, para a solução. Essa vaga ela requer também o nível de ensino médio, né, completo, o 2º grau. Estar cursando faculdade é um diferencial. E aí a gente sempre fala, né, da importância também de estar ali com o ensino, né, atualizado, por conta também das oportunidades que vão gerar ali na tua trajetória na companhia. Então, até falando de movimentos internos, aqui na TIM a gente tem toda uma estruturação de carreira que faz com que você tenha outras oportunidades dentro da companhia, num tempo elegível ali de 1 ano. Então, eu sempre também deixo essa dica, né, de chegar mesmo querendo ter esse diferencial, porque aqui internamente a gente tem oportunidades ao longo da trajetória, e às vezes é até a médio prazo. Então, é bem bacana. E essa vaga de atendimento especializado é de São Paulo, na cidade de Santo André. Ela é uma vaga também de forma remota, mas a gente sempre fala de alocação, né, próximo da base ali do desafio. Tem uma vaga que é um perfil administrativo, que é um analista de suporte a vendas. Como eu falei, eu atendo ali toda a diretoria comercial. Então, esse analista, ele tem um desafio. Essa vaga, desculpa, gente, está alocada em Curitiba.
ela tem como principal atividade ser o suporte à força de venda, tanto interna quanto externa. Então, aqui essa pessoa ela começa a ter interação também com a força de vendas que está em loja, suportando ali questões sistêmicas, também abrindo demanda, sendo provocativa ali no que tange a processos. E quando a gente fala de ser provocativa, é justamente em atuar também na melhoria da atividade, do processo, na experiência daquele colaborador que está ali. Se ele for um vendedor externo, ele está com uma demanda sistêmica, a gente ter a celeridade em atuar na solução é um diferencial. Quando a gente fala também das posições administrativas de nível ali mais para o analista, a gente já começa a ter o requisito da graduação concursando, então é um diferencial. Funções administrativas não têm um curso direcionado, mas ter a graduação superior ali cursando é importante como requisito da posição. Essa posição de analista, ela tem uma faixa salarial a partir de 3.000, bem bacana também, né, com todos os benefícios atrelados. Eu acabei não falando da faixa salarial da vaga de consultor de atendimento especializado, gente. A gente considera ali um valor de faixa salarial a partir de 2.500. Então, só para que vocês tenham também uma ideia aí sobre cada uma dessas oportunidades. Todas essas vagas vão ser divulgadas, estão divulgadas, né, em todos os nossos canais, a gente também vai compartilhar aqui com vocês os links, tudo certinho. E eu reforço o convite a estarem atentos, de fato, às nossas oportunidades. A gente está sempre com esse olhar, então, partindo da demanda, estando ali, né, com os requisitos aderentes à posição, certamente a gente está de olho atento ao mercado. E também eu sempre deixo esse convite para as minhas redes, lá no LinkedIn, como recrutadora, que é bem importante também para a gente. Obrigada. Imagina. Eu tenho uma pergunta muito rápida para você. Quando você traz para a gente, né, que algumas vagas, o fato da pessoa estar em uma graduação, isso vem para somar, né? Isso favorece e tudo mais. Você poderia, assim, comentar com a gente, talvez, uma ou outra área de graduação que seja bem interessante para o negócio de vocês? Claro, Renato, assim, como a gente tem aqui, né, diversas frentes do negócio, eu vou tentar tangibilizar voltando para o administrativo, né? Quando a gente pensa ali uma carreira administrativa, a gente acaba se deparando com cursos mais comuns, né? Como administração, no comercial, gestão comercial, as engenharias em telecom, acho que é muito forte, então quem é conectado também a esse negócio, né, geralmente tendenciona para formações mais técnicas, né? Uhum. Engenharias, também formações de tecnologia de um modo geral. Mas assim, eu falo que é muito sobre a contribuição, né, também. Claro que alguns cargos, né, requerem de fato ter a graduação ou concluída ou cursando, mas eu sempre Uhum. falo que nas oportunidades que tem o requisito de graduação cursando, é sempre um diferencial, porque a experiência de estar em formação, né, também abre ali um É leque de importante. possibilidades, de Uhum. contribuições, né, tanto com a área de atuação que a pessoa está se formando, quanto também de um modo geral, né, com o mercado. Então, acho que é Ah, sempre complementar e importante, né, quem tem a claro. oportunidade de Não, estar e ali assim, a sua resposta muito boa, e também eu vou te explicar por que eu fiz a pergunta, né? Porque às vezes as pessoas que estão nos assistindo, né, a gente mesmo de maneira geral, quando a gente está falando com uma empresa grande, o trabalho, né, a área de vocês é telecomunicações, mas vocês trabalham em várias vertentes diferentes que envolvem, obviamente, tudo que tem a ver com comunicação, né? E hoje, 2020, 2023, nós temos aí pela primeira vez
mais pessoas com deficiência formadas nas áreas em tecnologia, né, nas diversas áreas que têm a ver com tecnologia, do que pessoas com deficiência com formação em administração. Porém, quando a gente olha de fato para o mercado de trabalho, eu ainda tenho mais pessoas formadas em tecnologia trabalhando em áreas administrativas do que trabalhando nas áreas de fato que elas estudaram e se formaram. Então, tanto para as empresas como também para as próprias pessoas com deficiência, eu acho que esse é um caminho muito bacana, é uma sugestão muito legal, né, da gente cada vez mais buscar contratações nas áreas de tecnologia, porque tem muita gente com deficiência formadas, né, nesses campos, nessas áreas, e é legal para as pessoas com deficiência, sim, mandarem os seus currículos, né, para a TIM, porque é uma empresa muito aberta, como elas estão dizendo, né, e também muito legal para que as empresas vão também despertando para esse fato de que existem muitas pessoas com deficiência que podem atender em várias áreas diferentes, inclusive em áreas de tecnologia, né, mas muito Renato, legal. posso Pois até não? complementar a sua fala, que é Claro, perfeita. É um claro. dos movimentos que a gente tem feito na TIM, é olhar para os nossos programas de estágio, né? A gente entende que existe cada vez mais profissionais se formando, mas não tendo, talvez, oportunidades do primeiro emprego porque não realizaram o estágio. Né? Muitas vezes a gente escuta de candidatos falando: eu não tive a minha primeira oportunidade porque não realizaram o estágio na área de formação. E aí fica mais difícil de entrar na sua área de formação depois de formados, né? Então, a gente também tem muito interesse em trazer para as nossas vagas do programa de estágio pessoas com deficiência, né? Para que elas possam ter essa primeira oportunidade e ter depois, futuramente, o seu lugar dentro da TIM, né? Ainda que a oportunidade de estágio não seja um lugar cativo, mas ela é o primeiro passo para você entrar dentro da empresa, ganhar a tua experiência e conquistar esse lugar, né? É um processo, né, Aline? E olha, isso que você acabou de dizer, né, também coloca a TIM em um outro patamar, né, nesse processo de contratação, no sentido de que empresa eu quero ser? Aquela empresa que não abre portas para as pessoas, né, com deficiência, inclusive, porque eu encho de exigências, ou eu quero ser aquela empresa que acolhe, que dá oportunidade e que forma profissionais, que forma pessoas, né? Inclusive pessoas com deficiência. Muito boa, muito acertada, muito assertiva a sua fala, viu, Aline? Renato, porque assim, a gente precisa dessas pessoas formadas, né? A gente precisa. As vagas elas existem, mas elas não tiveram a experiência. Então, alguém tem que dar essa experiência. Então, a gente realmente quer dar essa oportunidade. E a gente tem feito essa busca e tem conseguido contratações. Maravilha. Obrigado. Vamos lá, quem que vem agora? Fiquem à vontade aí. Olha, já passamos de 4h30 aqui, 4h35 quase. Olha só como voa o nosso tempo, né, meninas? Eu queria até aproveitar essa brechinha, Renato, para dizer que eu estou tentando responder ao chat aqui, mas é muita pergunta. Eu estou tentando responder rapidamente, mas tem algumas perguntas repetidas, então eu estou respondendo. O que eu não consegui responder tudo agora, depois a gente pode continuar, né? Vocês têm também aí o contato, né, das pessoas, Sim, né, também, e aí eu vou dar uma sugestão. Você pode, talvez, escolher uma ou outra pergunta que está sendo mais frequente, que está sendo bem relevante aí, e talvez se você ler a pergunta e responder com áudio, né, responder com o sim. microfone, você talvez alcance, ou provavelmente alcança mais gente também, porque aí as pessoas vão tendo mais acesso a essa resposta, né, que pelo jeito a gente está vendo aí tem, como você mesma disse, algumas perguntas repetidas, né? Tem Sim, muitas perguntas se no sentido. você quiser, eu posso ir falando as perguntas e você ir respondendo. Não, Porque assim, tem muitas perguntas, Luana, assim, eu estou na região tal, tem vaga lá? Tem na sim, região, moro em Belo Horizonte, moro em Recife, tem vaga? Então, assim, o que eu estou sugerindo, eu estou colocando aqui, é a nossa página de carreira, entra lá, dá uma olhadinha, porque às vezes tem a vaga, mas não é no seu perfil, né? Não é na sua experiência ou na vaga que você está buscando.
Então, eu estou colocando o link para as pessoas entrarem e fazerem essa análise, né? Se a vaga que tem na sua região, porque em quase todas as regiões a gente acaba tendo, Renato, porque nós temos as vagas de loja, e loja a gente tem em todo o território nacional. As sedes é que a gente acaba não tendo realmente. Então, as vagas de staff acabam sendo mais restritas aonde a gente tem sede. Mas de loja a gente tem muito pulverizado. Então, eu estou respondendo, estou colocando o link aqui da página de carreira para o pessoal poder entrar, e aí já fica a dica. Não deixem de entrar na página de carreira. Eu coloquei o link aqui das vagas que a gente hoje está trabalhando de forma dedicada, ou seja, a gente vai fechar preferencialmente com um profissional com deficiência essas vagas. A ideia é que a gente feche de forma dedicada, mas existem outras vagas, muitas outras vagas abertas, e para todas as vagas a gente tem intenção de receber candidaturas de pessoas com deficiência. E uma Então, outra entre na coisa, página de Aline, carreira. então, e uma outra coisa importante para as pessoas, né, que têm interesse em trabalhar na TIM, eventualmente você tem ali, você quer aquela vaga, é o que você espera, né, o que você gostaria. De repente, a TIM não tem essa oportunidade hoje, mas talvez daqui a 3 meses, 6 meses, ano que vem, talvez surja, apareça aquela vaga naquela região. Então não deixe de se cadastrar, de mandar o seu currículo, né, porque tem também esse banco de talentos que, às vezes, né, vocês consultam e tudo mais, então Sim. não desistam na primeira tentativa, não deixem de mandar os currículos, né, Aline? Sim, o mercado é muito dinâmico, Renato. O tempo inteiro a gente tem vagas novas abrindo. Semanalmente a gente está atualizando esse painel. Então, a vaga que você está procurando, ela pode não estar aberta hoje, mas ela pode abrir segunda ou terça-feira. Uhum, olha aí, isso mesmo. Renato, só Oi. complementando, eles estão perguntando também quais são as nossas vagas remotas, né? E tem bastante perguntas ali no chat. As nossas vagas 100% remotas são as vagas dedicadas para o call center, tá? As vagas de lojas são presenciais e existem algumas vagas profissionais que nós temos tanto remota quanto presencial. Então, assim, depende da vaga, mas 100% é o call center, tá? Uma coisa que é Híbrido importante também, falar né? sobre essa vaga remota, de trabalho remoto, é que pode ter o entendimento de que eu posso estar trabalhando de qualquer lugar, mas em função até da gente prestar um suporte e realizar treinamentos e adequação de equipamentos, a gente não pode ter essas pessoas trabalhando em qualquer lugar. As pessoas vão trabalhar de casa, mas elas precisam estar na mesma cidade da nossa base do call center. Então, a gente tem base no call center hoje em Recife, Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo. Hoje, a gente está com vagas, hoje, dia 26 de maio, a gente está com vagas no Rio e em São Paulo. Mas mensalmente a gente contrata pessoas para o nosso call center nas 4 praças. Tá? Então, já me pediram aqui, eu vou botar o link da vaga que a gente tem aberta hoje, que é Rio de Janeiro e São Paulo, mas monitorem nossa página, coloquem currículo na nossa página de carreira, porque a gente mensalmente está fazendo esse processo seletivo, esse processo ele não para. Muito Acho que bom. eu tirei a dúvida de muita gente. Pois é, olha aí que legal. E depois também, meninas, se a gente tiver um tempinho, se vocês quiserem, se sentirem à vontade também, queria assim, em 1 minuto, né, se depois vocês puderem dar algumas dicas de maneira geral, né, uma pessoa que quer mandar um currículo para vocês, né, o que a pessoa prioriza nesse currículo? Porque às vezes eu quero colocar todos os cursos que eu fiz na minha, né, de formação, né, muita coisa, e às vezes a gente sabe que a pessoa que está ali trabalhando no processo de recrutamento e seleção, ela não tem tempo de pegar um currículo de várias páginas e ler tudo. Então, né, o que é mais legal das pessoas priorizarem no ramo de vocês, na atuação de vocês, no olhar de vocês, né, para que esse currículo seja enxuto, mas eficiente, tá? Depois, se vocês se sentirem à vontade, deem umas dicas para as pessoas que estão assistindo a gente. Renato, eu posso falar um pouquinho sobre isso, até antes de passar para o Felipe Uhum. falar da nossa área de diversidade. Eu tenho 2 respostas para te dar.
Se você estiver aplicando numa vaga específica, o ideal é que o teu currículo esteja o mais direcionado possível para aquela oportunidade, né? Então, tente ressaltar ali as experiências e os cursos, as formações que mostram o teu preparo para exercer aquela atividade, tá? Agora, se você estiver colocando o seu currículo para um banco de talentos, por exemplo, quer dizer, eu não estou aplicando numa vaga específica, eu estou buscando emprego, então tenta colocar de forma resumida quais são as suas qualificações, né? Para que eu possa entender, olha, essa pessoa aqui cabe no lugar X, no lugar Y, né? Tem uma certa versatilidade. Então, existem duas formas até de você adequar o currículo. Antigamente, as pessoas tinham um único currículo, né? Era como se fosse um documento único que você andava embaixo do braço. Sim. Hoje em dia, esse documento, a gente entende que ele é mais dinâmico. Você precisa realmente adequar ele a cada empresa que você vai apresentar, para cada cenário, ele tem que estar mais formatado, né? Adequado para aquela vaga específica. Então, ressalta a formação que você teve, que mostra que você é qualificado para fazer aquilo, a experiência que você teve. Acho que isso é uma dica que ajuda bastante. Legal. E se eu tenho vários cursos, porém de áreas diferentes, cai muito bem, então, ter 2 currículos diferentes, e aí para cada vaga eu encaminho aquele currículo mais resumido de acordo com aquilo que eu tenho de interesse naquela empresa, né, Aline? É isso? Isso, é verdade. Maravilha, maravilha. Muito obrigado. Oi, pessoal, boa tarde. Boa Bom, tarde, Felipe. gente, muito prazer. Eu sou Felipe Xavier, sou da área aqui de diversidade e inclusão. Fazendo a minha audiodescrição, eu sou um homem branco, gay, faço parte da comunidade LGBTI+. Meu fundo é o padrão da TIM, né? O fundo azul com a logo da nossa empresa. Uso óculos, tenho barba, meu cabelo é curto, penteado para o lado, e estou usando uma camisa preta com algumas flores verde, branca e vermelha. E assim, gente, eu estou muito feliz de ver a diversidade que está aqui presente. Eu coloco sempre aquela opção de ver o painel inteiro, porque eu gosto de sentir que está todo mundo aqui comigo. Eu gosto de ver outras pessoas, né? Aproveitando e falando um pouquinho da área de diversidade e inclusão, aqui, diversidade e inclusão, geralmente a gente vê o famoso diversity washing, né, que é quando algum tipo de instituição, movimento usa como lacração, né? Mas aqui na TIM Brasil, eu já venho te dizer nessa tarde que a gente leva muito a sério diversidade e inclusão aqui. A gente tem diversas ações concretas para, de fato, a gente gerar igualdade, equidade e inclusão a todas as pessoas. E a área de diversidade e inclusão, ela nasceu aqui na TIM desde julho de 2019, e nós abordamos 5 grupos identitários, tá? E eu vou falar eles, pode parecer assim, mas o que tem a ver o Felipe falar de outros pilares que não é de pessoa com deficiência? Porque todo mundo aqui, eu estou vendo, que tem outros marcadores sociais, né? Então, a gente trabalha aqui a inclusão de mulheres, com certeza aí tem mulheres com deficiência aqui presente, a inclusão das pessoas negras, pessoas de diversas gerações, mas a gente dá uma lupa, né, nas pessoas 45+, e a gente também trabalha a inclusão da comunidade LGBTI+. Então, aqui provavelmente tem LGBTI+, com deficiência, pessoas negras com deficiência, pessoas 45+, com alguma deficiência, e por isso que a gente trabalha essa palavrinha difícil que está se falando hoje em dia, que se chama aí interseccionalidade. Mas, falando especificamente de inclusão de pessoas com deficiência, esse já é um desafio histórico, né, que existe na verdade, antes de se falar aqui de diversidade e inclusão na TIM. Tomou muita proporção, muita força nos anos 90 com a lei de cotas, mas eu costumo dizer que a luta da pessoa com deficiência vem antes do século I, quando as antigas civilizações sacrificavam quem nascia ou adquiria uma deficiência, né? Agora que está, graças a toda a diversidade religiosa, agora que está tomando aí uma visibilidade, tem que tomar visibilidade mesmo, essa inclusão. E aí, para a gente fazer essa inclusão acontecer aqui dentro da TIM, em pessoa com deficiência, nesse tema, a gente tem 3 frentes de atuação. Uma frente muito focada em acessibilidade, porque a gente acredita que aqui não é só colocar as pessoas com deficiência para dentro, isso nem se chama inclusão, né? Isso se chama integração. E não tem como, as pessoas são diferentes. Então, para a gente gerar essa dignidade, essa equiparação de oportunidade, essa cultura inclusiva, a gente entende que é muito importante a acessibilidade no tema de inclusão de pessoas com deficiência. E aí eu até trago alguns exemplos de algumas frentes que a gente atua. Por exemplo,
Todo ano, quando a gente tem alguma obra, alguma reforma dos nossos prédios, que a gente chama de Projeto Renova Team, sempre eu sou chamado para a gente pensar como é que a gente consegue deixar os nossos prédios ainda mais acessíveis para as pessoas com deficiência, né? E vira e mexe, eu sou convidado para participar de algum projeto de loja para como que a gente deixa as nossas lojas cada vez mais acessíveis para clientes com deficiência e as nossas pessoas com deficiência trabalhando ali presente. E fora essa parte mais projetual, vamos dizer, nós também atuamos sob demanda. Então, uma pessoa com deficiência no processo seletivo, isso eu gosto de deixar assim com muita transparência nas feiras que eu participo, gente. Não tenha vergonha, não tenha medo de ser reprovado. Se você precisar no processo seletivo com a Aline, com a Adriana, com a Luana, informar um recurso de acessibilidade, uma tecnologia assistiva que você vai precisar. A gente não vai te reprovar por isso, e desde o início, no processo seletivo, ou ao longo da trajetória dessa pessoa aqui na TIM, ela pode se sentir totalmente à vontade, ela não vai ser desligada de informar algum novo recurso de acessibilidade que ela vai precisar, ou algum tipo de tecnologia assistiva. Então, a gente trata muito também essa parte pontual, tá? Da acessibilidade. Até aqui tudo bem? Renato, tem algum ponto, alguma dúvida? Posso seguir? Meu ritmo está bom? Fica super à vontade e você está trazendo um conteúdo bastante relevante, porque a gente sempre reforça aqui sobre a necessidade das pessoas com deficiência, sim, dizerem tudo aquilo que precisam, que querem, falarem dos seus direitos, até mesmo porque, né, Felipe, uma vez contratadas e bem contratadas, tendo tudo para trabalhar, não tem desculpa, vem os deveres. Então, a pessoa com deficiência também precisa render, também precisa performar, também precisa atingir meta, e se não atingir, e estando tudo certo, né, tem ali tudo o que precisa para trabalhar, talvez ela possa ser desligada e, no lugar dela, a empresa buscar outra pessoa com deficiência, mas de acordo com aquilo, com a necessidade da equipe da empresa, né. Então, muito bom tudo que você está trazendo. Perfeito, Renato. Pegando esse gancho, eu vou falar da nossa segunda frente de atuação de inclusão de pessoas com deficiência, que é a empregabilidade. Uma fala muito valiosa que você disse é essa questão que a pessoa com deficiência ela não está aqui como cotista ou que ela não vai ser cobrada como qualquer outra pessoa. Sim, todas as pessoas com deficiência que têm as suas responsabilidades, a gente luta muito para não perpetuar esse capacitismo estrutural de botar a pessoa com deficiência para cortar papel, para comprar pão para chefe. A gente combate esse tipo de conduta aqui. Então, eu até trouxe tem uma surpresa, eu trouxe um colaborador com deficiência que ele vai dar o relato dele, é uma pessoa que tem uma posição de poder aqui, uma posição chave em meio a esse mundo digital de cibersegurança, de phishing. Ele vai trazer um pouquinho da história dele, daqui a pouco eu chamo ele. Mas aqui, sim, nós focamos muito na empregabilidade genuína da pessoa com deficiência. E pegando esse gancho, eu trouxe, são muitas coisas, mas eu trouxe as principais, que é nós acreditamos fortemente que representatividade importa, então, por isso, muitas das nossas posições, elas são dedicadas para a gente incluir a pessoa com deficiência. A gente só fecha se for com pessoa com deficiência. Então, temos um programa aqui afirmativo, que a cada semestre, a gente chama, é um nome difícil que a gente fala aqui internamente, que é Crash Program, mas, traduzindo em miúdos, é um programa afirmativo onde a gente reserva vagas para pessoas com deficiência de diversos níveis de atuação, desde o mais operacional, como call center, até algumas posições administrativas. Mas, fora isso, a gente também tem parceria com diversas consultorias especializadas em inclusão e contratação de pessoas com deficiência. A gente patrocina não só essa feira aqui, mas outras feiras de empregabilidade para a gente chegar e alcançar nesses talentos com deficiência. Internamente, nós temos um programa de indicação super legal chamado Chama Pro Time. Como é que funciona o Chama Pro Time? As nossas pessoas colaboradoras com ou sem deficiência, elas acessam um link na nossa página de diversidade e inclusão interna, e aí elas pegam esse link e dão para um candidato com deficiência que ela queira indicar. Esse candidato com deficiência se inscreve nesse link e aí ele informa lá dentro que se trata de uma indicação para que o nosso time de recrutamento e seleção possa, né, encontrar essa pessoa e chamar para um bate-papo caso tenha alguma vaga que faça sentido, que dê match com aquele candidato, candidata, candidate com deficiência, tá? Fora isso, nós temos o banco de talentos de pessoas com deficiência,
E como a Aline já falou, só resumindo aqui, nós temos uma cláusula no nosso acordo coletivo, onde, para algumas posições, alguns tipos de natureza de vaga, se a pessoa com deficiência quiser e se sentir à vontade e confortável, ela pode atuar 100% aí de casa, tá? Então, resumindo, essa nossa frente aí de empregabilidade das pessoas com deficiência. Até aqui tudo bem? Tem algum contraponto, alguma pergunta? Não, eu acho que está tudo tranquilo, excelente a sua fala, muito bom. Queria chamar só a sua atenção para o seguinte: a gente ainda Sim. tem a fala de mais um colaborador, né? Sim. Nós temos mais 10 minutos para dar o nosso horário, e aí, para respeitar a agenda das pessoas, da TIM, também do pessoal que está assistindo, vamos ver se a gente consegue finalizar em 10 minutos, mas, assim, é uma pena, porque eu ficaria aqui até 22 horas escutando você. Mas vamos ver, só para a gente ver se a gente consegue Tá aí, bem. né, trazer o seu conteúdo e chamar já já o nosso colega, né? Maravilha, eu consigo fechar acho que em 2 minutinhos para passar a palavra para o Maravilha, Rogério, tá bom? excelente. Bom, e aí para fechar, a gente sabe que não basta contratar, a gente sabe que não basta prover acessibilidade, o capacitismo ele é estrutural. Infelizmente, ainda em 2023 a gente precisa conscientizar a sociedade e as empresas de um modo geral que a pessoa com deficiência ela é capaz, que ela pode ter sua autonomia, que a pessoa com deficiência pode entregar como qualquer outra pessoa. Então, pensando nisso, nós temos todo um plano de treinamento e comunicação, onde o ano inteiro, não só em setembro, não só em dezembro, o ano inteiro nós lançamos cartilhas, lives educativas, cards, para conscientizar sobre a inclusão de pessoas com deficiência, né? Eliminar rótulos, estigmas, tabus, dúvidas que as pessoas têm para, na prática, gerar uma convivência inclusiva ali no time. E fora esse plano de comunicação e treinamento, acho que vale reforçar também para fechar e passar a palavra para o Rogério, dizer que nós aqui dentro temos um grupo de afinidade chamado Somos Mais, onde pessoas de diversas áreas da companhia, com ou sem deficiência, discutem com o time de diversidade e inclusão todo mês como que a gente pode tornar a TIM cada vez mais inclusiva, tá? E, por fim, fechando aí, para mostrar até para dentro e para fora que nós levamos a sério a inclusão da pessoa com deficiência, a TIM ela faz parte da REIS, que é a Rede Empresarial de Inclusão Social, que é a coalizão, o movimento mais importante do nosso país, onde reúne diversas grandes empresas, onde, através de encontros e uma programação, todas as empresas se reúnem para discutir como que cada uma dentro do seu pedacinho pode construir uma organização mais inclusiva para esse público. E não só para isso. Quando a TIM ela assina e se torna signatária dessa rede, nós assumimos ali vários compromissos, onde o nosso presidente da TIM, nosso CEO, assinou embaixo, e nesses compromissos ali, ela exige que a TIM possa cumprir para tornar sua cultura cada vez mais inclusiva. Para fechar mesmo, a gente sabe que o mundo ainda não é perfeito, o mundo ainda não é 100% inclusivo, não é 100% acessível. Então, qualquer caso que possa acontecer de discriminação dentro da TIM, nós temos no nosso canal de denúncias uma tipologia, uma opção exclusiva para casos de capacitismo, onde as nossas pessoas com deficiência interna podem se sentir totalmente confortáveis em denunciar, e elas não são desligadas por isso, para que o nosso time de canal de denúncias, junto com as nossas BPs, né, o nosso time de RH, possa atuar em prol ali do combate ao capacitismo e a favor da inclusão dessa pessoa com deficiência. É um pouquinho disso. Vou passar a palavra agora para o Rogério Loubach, que é o nosso consultor sênior de cibersegurança aí, que é um dos nossos profissionais com deficiência aqui da TIM. Você está por aí, Rogério? Estou aqui, Felipe. Obrigado aí pela minha apresentação, tá? Pessoal, boa tarde. Eu me chamo Rogério Loubach. Eu sou consultor sênior, né, de cibersegurança, né? Faço parte do grupo de afinidade Somos Mais, que é focado, né, na inclusão de pessoas com deficiência. Tá? Para aqueles, né, que têm a pessoa que tem com deficiência, né, visual, eu vou fazer minha audiodescrição tá, para ser inclusivo com essas pessoas, tá? Por algum motivo não podem me ver. Eu sou um homem branco, né? Eu estou de camisa preta, estou com fundo de tela da TIM azul, tá? Eu tenho uma deficiência auditiva. Tenho 54 anos, cabelos e barba grisalha, a barba é bem ralinha, né? Eu não uso óculos, estou usando uma roupa preta, né? E, como eu falei, aqui um logo, né, da TIM, de cor azul, tá? Na verdade, assim, estou aqui há 8 anos na TIM, tá?
e o que fico muito feliz é de representar o grupo de afinidade também, nós somos mais aqui nessa nessa apresentação aqui de trazer mais candidatos para dentro da TIM, né, porque quem sabe um grupo dentro da TIM, né, desse grupo de afinidade, ele acontece uma vez por mês, onde a gente discute, né, avanço na inclusão de pessoas com deficiência. E aí, se você quer participar, né, e ser mais um colaborador da TIM, é só aí utilizar os links aí que o apresentador, o Felipe, vai estar colocando aí para vocês fazerem essa inscrição, tá? E o que me traz aqui uma grande alegria, tá? Que assim, desde 8 anos atrás, 2014 para 2015, que eu entrei na TIM e a gente via que não tinha, né, um plano de diversidade e de inclusão tão abrangente como hoje, né? E esse programa de diversidade e inclusão, que eu tenho percebido como a gente avançou muito e mais na inclusão de profissionais, tá, com deficiência. Sempre tive a percepção aqui, tá, que dentro das empresas, não só aqui na TIM, era vista como muito limitada, tá? Porém, cabe a cada um de nós fazer com que a nossa deficiência seja vista como uma nova adaptação e não pelo capacitismo, tá? Fui recebido, acolhido na TIM desde que entrei, e onde fui reconhecido como profissional capacitado dentro da minha especialidade. E recentemente, né, eu fui promovido, ano passado, né, fui promovido a consultor sênior, e eu sou responsável por toda a gestão de acesso aos sistemas da companhia. Então, todo o processo de perfis e usuários dessas aplicações passa pela nossa área, tá? E para completar todo esse processo aí da minha carreira aqui dentro da TIM, a TIM também tem vários convênios, né? E um deles é com a Ampli, né? E hoje eu faço uma pós-graduação através desse programa aí de convênio que a TIM tem. Faço uma pós-graduação em cibersegurança na minha área mesmo, pois eu sou formado em gestão em segurança da informação, mas a cibersegurança tem mais uma outra parte para agregar, tá? E para finalizar, tá, para a gente não tomar muito horário, hoje eu não tenho só uma carreira de sucesso aqui dentro da TIM, né, mas sim uma vida de propósito. E não deixe o capacitismo, né, te limitar, te travar, e conte com a gente, que a gente precisar aqui. Agradeço aí a oportunidade ao Felipe e a todos que estão aqui presentes. Tenha uma boa tarde. Oi, Rogério, Renato aqui falando. Em Ok, primeiro Renato. lugar, eu quero agradecer bastante a sua fala, porque quando a gente tem pessoas com deficiência, independente se essa deficiência é leve, moderada, severa, qual o tipo de deficiência, né? É muito bacana quando as empresas trazem bons exemplos, porque isso ratifica tudo o que a gente fala tanto, sempre, para tanto para as empresas, como também para as próprias pessoas com deficiência, Sim. que é totalmente possível. É tão bom quando uma pessoa com deficiência ou cresce dentro de uma empresa que ela teve oportunidade, ou mesmo que ela chega na empresa e essa empresa dá a oportunidade de trabalho, de desenvolvimento. Quando a empresa também, por outro lado, busca, né, um profissional, uma profissional com deficiência, não só para cargos iniciais ou cargos início de carreira ou setores operacionais, mas busca também para setores e para cargos plenos de analista, analista sênior. Então isso é muito legal, porque no final das contas, quando as pessoas perguntam para a gente, né, puxa, mas quem são essas pessoas com deficiência, né? Por que que tantas pessoas com deficiência querem o trabalho, vão atrás do trabalho, né? Será que não é simplesmente mais fácil, sei lá, buscar um apoio do governo ou não sei, né, não precisa trabalhar, estudar tanto, mas é muito pelo contrário, as pessoas com deficiência querem trabalhar, querem estudar, querem, né, serem protagonistas das suas vidas, como já foi tantas vezes dito aqui. E no final das contas, né, Rogério, no final do mês ou no começo do mês, todo mundo tem boleto para pagar, não é verdade, meu amigo? Com certeza, com certeza. Esse boleto não deixa de chegar, né? É E assim, verdade. só complementando, Renato,
a minha deficiência auditiva, né, ela é bilateral e é severa, né? Eu faço Uhum, uso de prótese auditiva e também faço uso da leitura labial, tá? uhum, Eu ainda, por mais que eu tenho 54 anos, isso foi descoberto com 7 anos de idade, e de lá para cá eu nunca ainda aprendi ainda a linguagem de sinais, né? uhum, Mas um dia eu vou chegar lá, se Deus quiser. Mas hoje eu faço muita leitura labial, uhum, inclusive com essa mudança aí de formato de trabalho híbrido, né, que a TIM colocou para a gente aí após a pandemia, né, ou durante a pandemia. É, de certa forma foi ruim em parte, né, porque tivemos que usar máscara aí para a pessoa que tem uma deficiência auditiva, ela é muito ruim, né, ainda mais para quem faz a leitura labial. uhum. Porém, de certa forma, ficando de casa, utilizando o fone, com toda a tecnologia que a gente tem aqui para poder fazer o trabalho fluir, foi muito legal para mim. Eu consigo ouvir bem com fone de ouvido, apesar de ter que aumentar um pouquinho mais, né? Consigo fazer uma leitura labial, assim como você está falando aí, eu consigo entender, tá? E a gente está aí. O que precisar Mas aí, conte com a gente. diversidade é isso, né? É, Diversidade é isso. Diversidade toda pessoa que tem deficiência auditiva, seja ela profunda ou não, nem todas as pessoas com deficiência auditiva sabem Libras, nem todas as pessoas cegas isso, usam Braille, né? isso. Então, diversidade é isso. Meninas, olha, e meninas e meninos, quero agradecer muito aí mais uma vez o tempo de vocês aqui hoje. A gente passou aqui 2 minutinhos, mas acho que é isso. Hoje foi assim super bacana, quanto conteúdo legal, né? Então, Aline, Paloma, Adriana, Luana, Felipe, né, Rogério, não sei as meninas que não faz um tempinho que não falam, se vocês quiserem dar um tchau, uma falinha final, um agradecimento, fiquem à vontade, a gente termina aqui em 1 minutinho, né? Aline, Obrigado. Paloma, fiquem à vontade. De agradecer. Eu gostaria Foi de agradecer, eu ótimo. sou Francisco Veras. Gostaria de Obrigado, agradecer pela obrigado, participação no processo seletivo. Muito obrigado. Você conduz obrigado. a reunião de uma forma mágica. Você é incrível. Você é maravilhoso, você. Nosso Obrigado, locutor. gente. Nosso locutor. Opa, olha aí. Muito obrigada, Renato. Muito obrigada pela participação de todo mundo. A gente está ansioso para ver todo mundo nos nossos processos agora. Maravilha. Agradecer, gente, agradecer aí o carinho que a gente teve também no chat, o reconhecimento por ser uma empresa inclusiva e diversa. Para a gente é uma honra estar aqui com vocês nesse evento. Muito obrigada mesmo. Obrigado, pessoal. Sucesso aí para vocês. Boa sorte. Um abraço, tchau, tchau. 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 Tchau, obrigada, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau.